Vamos para os acréscimos. Eduardo Marcelo 5 Moreno. minutos de acréscimo. Vamos a 50. 8 minutos de acréscimo. 3 minutos de acréscimo, o jogo vai até 48. Estamos já nos acréscimos. Haja coração. São mais 3 minutos pro coração bater acelerado. Vamos para os acréscimos. Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve e prestigia. Meu nome é Gabriel, eu tenho a honra de apresentar aqui para vocês esse novo segmento do nosso podcast Setor Norte, chamado Acréscimos. Aproveitando esse período meio morno do nosso futebol, de início de campeonato estadual, elenco profissional ainda de férias, a gente resolveu trazer alguns novos conteúdos para vocês que não fiquem restritos apenas a campo e bola e pós-jogo. Então vamos tentar falar bem pouquinho e rapidinho sobre algumas passagens diferentes da história do nosso clube, alguns personagens históricos que merecem o devido destaque. E para esse primeiro episódio, não haveria nada mais justo do que começar com o ídolo do Zico. Enquanto torcedor, apenas torcedor de arquibancada do Flamengo, o Zico tinha um ídolo que curiosamente vestia a mesma camisa 10. Edivaldo Alves de Santa Rosa, o Dida. O Dida foi um dos grandes ídolos do Flamengo e ele era o camisa 10 do Flamengo. O meu sonho era um dia vestir a camisa que foi do Dida. O Dida, que nasceu em 1934, começou a carreira dele no CSA de Alagoas, natural de Maceió. Ele se destacou em um amistoso de um combinado, uma seleção dos jogadores que atuavam no estado de Alagoas contra um combinado de jogadores do estado da Paraíba. O Flamengo viu a performance dele, gostou do que viu, ele se destacou, contratou e trouxe para Gávea. E cara, o Dida chegou em 1954 no clube e já chegou chegando. Logo no primeiro ano, 1954, ele já ganhou um campeonato carioca. Campeonato esse que, à época, estadual era valorizadíssimo. Os campeonatos estaduais eram os principais torneios do país. Então, ganhar o campeonato carioca da época, Rio de Janeiro, que ainda era a capital da República, era o campeonato mais difundido para o país por causa do rádio. Inclusive, isso dá um episódio sobre a popularização do Flamengo, sobre a difusão dos jogos no rádio, contratação do Dida, do Leônidas, enfim, isso é papo para um episódio futuro. O Dida já chegou em 54 ganhando o Campeonato Carioca. No ano seguinte repetiu a dose, conquistamos o bicampeonato carioca consecutivo em 55. Depois, o Dida ainda conquistou o primeiro e único Rio-São Paulo de nossa história, de 1961, e se despediu com mais um Campeonato Carioca em 1963. Quando se transferiu para a Portuguesa. Cara, o Dida, nesses 9 anos que ele ficou no Flamengo, de 54 a 63, se tornou o segundo maior artilheiro da nossa história. Nesse tempo, ele disputou 357 partidas e marcou 264 gols. Ele tem uma média, acho, de 0,72 gol por jogo. Ele tem uma média maior do que a do Zico, que é o maior artilheiro da nossa história, com 508. O Zico marcou 508 gols em 700 e tantos jogos, o que já é um absurdo, ainda mais para um meia camisa 10. O Dida, que era um meia camisa 10 também, jogando num futebol 25 anos mais antigo, mais lento, conseguiu uma média de 0,72 gol por jogo com a camisa rubro-negra. Isso é uma coisa enorme, uma coisa que merece ser exaltada e relembrada indefinidamente. Bom, após o Dida conquistar esses títulos do Campeonato Carioca, conquistar o Rio-São Paulo, acabar com o Vasco de Bellini em uma das finais, ele se desentendeu com o nosso técnico à época e acabou se transferindo para a Portuguesa. Jogou 2 anos na Portuguesa e aí se transferiu para o Júnior Barranquilla, na Colômbia, onde ele encerrou a carreira. Jogou mais 2 anos e encerrou a carreira com mais ou menos 34 anos de idade. Isso sem falar, claro, que além dos títulos conquistados com o Flamengo,
ele ainda foi campeão mundial em 1958 pela seleção brasileira na Copa do Mundo da Suécia. Curiosamente, o Dida, ele era titular na seleção depois de uma contusão do Pelé num amistoso contra o Corinthians antes da Copa, em maio de 58. O Dida começou aquela Copa como titular, disputou o primeiro jogo da seleção brasileira contra a Áustria, mas acabou se contundindo. Foi para o banco de reservas, o Pelé se recuperou e aí reassumiu a titularidade para o terceiro jogo da Copa contra a União Soviética, e o resto é a história como a gente sabe. Mas não bastou ganhar tudo que ele ganhou com o Flamengo e de marcar todos os gols que ele marcou com a nossa camisa. Ele ainda foi companheiro de seleção do Pelé em 58 e foi campeão mundial com aquela seleção, primeiro título mundial da história do nosso futebol. Bom, passado tudo isso, passada toda a sua carreira, depois de se aposentar na Colômbia com 34 anos, o Dida passou a viver a sua vida como nós mortais e acabou nos deixando em setembro de 2002 por causa de uma falência renal e hepática. Esse foi o episódio de estreia do Acréscimos, novo segmento do Setor Norte. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo rapidinho que eu trouxe para vocês. É isso aí, gente. Boa noite para todo mundo. Se gostou, poxa, fala pra gente, dê sugestões de tópicos caso vocês queiram. Compartilhem com os amigos e saudações octacampeãs brasileiras para todo mundo. Esse episódio teve roteiro e produção de Gabriel Trade e edição de Heitor Paduan. Lembre-se de seguir o Setor Norte nas redes sociais, @SetorNorteBNH, no Twitter e no Instagram. E se você acredita nesse projeto e quer colaborar de alguma forma, você pode nos doar qualquer quantia através do Pix bnhcrf@gmail.com.